Fala pessoal, tudo bem? Professor Carlos Duplá para mais um vídeo. Nesta aula, iremos assistir um pouquinho sobre o modelo atômico de Ernest Rutherford, proposto em 1911. Vamos dar uma olhadinha na tela. Em 1911, Ernest Rutherford vai propor o seu modelo atômico com base em um experimento chamado de experimento da lâmina de ouro, ou, como algumas pessoas conhecem, bombardeamento da lâmina de ouro. Tá? Esse experimento foi realizado por dois alunos de Ernest Rutherford e consistia mais ou menos nesse artefato que está aí na tela. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui no item 1, você tinha um material radioativo chamado de polônio. Já se conhecia nessa época que o polônio emitia um tipo de radiação muito específica. E por conta disso, esse polônio foi colocado dentro de uma caixa, né? Uma caixa de chumbo, tá? Uma caixa de chumbo. A gente sabe que contém radiação, né? Afinal de contas, acho que todo mundo já assistiu Superman. Bom, essa caixa de chumbo continha um orifício de onde sairiam as radiações, né? Que nós representamos aqui pelo número 3, conhecido como radiação alfa, tá? Essa radiação alfa, ela tem duas características que são importantíssimas para a gente compreender esse experimento. A primeira característica é que essa radiação alfa, ela é positiva. Então, a radiação alfa é uma radiação positiva. E a segunda característica muito importante é a gente entender que essa radiação alfa, ela possui massa e uma massa razoavelmente considerável. Entretanto, apesar de nós vermos aqui em vermelho, né, essa radiação alfa, ela é invisível. Daqui a pouco eu explico isso por quê. Bom, foi colocado então aqui, representado pelo número 5, uma placa bem fina de um material, né? É o ouro, uma placa bem fina, uma placa de ouro, uma lâmina de ouro, ou como já aparecia em algumas questões, uma lamínula de ouro. Bom, essa placa, tá? Recobrindo essa placa de ouro, né? Foi colocado um anteparo representado aqui pelo número 4, feito de um material que brilharia quando a partícula alfa tocasse. Como eu disse, as partículas alfa, elas são invisíveis, né? Então foi colocado um anteparo, e esse anteparo é feito de um material, tá? Que é chamado de sulfeto de zinco. Então, um anteparo de sulfeto de zinco, ZnS2, tá? Aonde eu saberia exatamente onde as partículas alfa iriam colidir. Bom, essa é a ideia do experimento, tá? Então, quando foi realizado esse experimento, o que é que Rutherford observou? Tá? As partículas alfa saíam em grande intensidade, passavam por aqui, e ele percebeu que a maior parte das partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro. Perceba o seguinte, ó, pelo tamanho, pela espessura aqui da linha que eu coloquei, né, nessa imagem, a maior parte das partículas elas passam sem sofrer desvio, algumas elas passam sofrendo poucos desvios, uma quantidade menor, elas sofrem desvios acentuados, e algumas elas não atravessam, elas colidem na placa de ouro e voltam, tá? Então vamos dar uma olhada, né, em algo que é essencial eu compreender, né, um resumo acerca dessas observações. Então olha só. Então você tem aí a observação. Qual foi a primeira observação que a gente falou aí? Que a maior parte das partículas alfa vão atravessar a lâmina de ouro sem sofrer desvio. Então, a partir dessa observação, Rutherford chegou a uma conclusão. Qual foi a conclusão? Ele percebeu que, para que isso ocorresse, para que a maior parte das partículas alfa atravessassem, há um grande espaço vazio no átomo. Somente por isso que essas partículas alfa conseguiriam atravessar. Tranquilo? Bom, a segunda observação é que raríssimas partículas alfa, elas são rebatidas
né, sem conseguir atravessar a lâmina de ouro. Perceba que é uma quantidade muito pequena. Qual é a conclusão que ele chega em relação a essa observação? Bom, há uma pequena parte do átomo maciça, tá? Por quê? Porque poucas foram as partículas alfas que não atravessaram. Então, como partícula alfa tem massa, então significa dizer que para que ela não consiga atravessar, ela colidiu em algum local que também tem muita massa. E como essa quantidade de partículas alfa que não atravessaram são poucas as quantidades, significa dizer então que esse local é muito pequeno. Tranquilo? Bom, e a terceira conclusão é que algumas partículas alfa desviam ao atravessar a lâmina de ouro. Perceba que esses desvios, principalmente os desvios acentuados. Então, o que é que Rutherford propõe como explicação a essa observação? Bom, como foram apenas algumas que sofreram desvios acentuados, isso significa dizer que essa região pequena, que a gente acabou de falar, ela deve ser positiva. Por quê? Porque você imagine que esse piloto aqui seja, né, essa canetinha aqui seja as partículas alfa. Imagine que essa minha mão aqui, né, ela seja o local, né, aonde no átomo, né, ele concluiu que é a região maciça, a região densa. Então, quando essas partículas elas passam próximas aqui, ó, como a partícula alfa ela é positiva, se isso daqui for positivo também, essas partículas serão repelidas. E isso explicaria os desvios acentuados. Então, com base nessas três observações e nessas três conclusões, o Rutherford propõe o seu modelo, né? Então, segundo Rutherford, o átomo ele vai ser constituído não de uma coisa homogênea, como dizia Thomson, né? O átomo ele será constituído de duas regiões, um grande espaço vazio, e aqui me permite, por favor, né, falar que esse grande espaço vazio aqui, ó, entre aspas, né? Esse grande espaço vazio, daqui a pouco eu explico por que essas aspas, que ele chamou de eletrosfera, em uma pequena região densa, ou seja, uma pequena região maciça chamada de núcleo. Tranquilo? Bom, através da quantidade de partículas alfa que atravessavam a lâmina de ouro e as que não atravessavam, Rutherford conclui, tá, que essa região pequena, o núcleo, é cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor que a eletrosfera. Então, o núcleo, ele é menor do que a eletrosfera. Cerca de quê? Cerca de 10.000 a 100.000 vezes, tá? Então significa dizer que o núcleo, né? O núcleo possuía um tamanho cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor. Mas apesar disso, toda a massa considerável do átomo encontraria-se nessa região. Bom, a gente sabe também que, de acordo com Thomson, o átomo tem partículas positivas e negativas. Rutherford, né, ele, através das conclusões, ele verifica que no núcleo estão situadas as cargas positivas. Então, a carga positiva, e aí ele chamou de próton, tá? Ele chamou de próton, se encontrariam no núcleo. E os elétrons, a carga negativa, se encontraria na eletrosfera. Então, aqui o elétron. Por isso que o nome eletrosfera. Então, com isso, a ideia do modelo de Rutherford é essa imagem aqui que eu acho que muitos de vocês já conhecem, né? Então, eu teria aqui um núcleo pequeno, maciço, denso, onde se encontrariam aqui os prótons, né? As partículas, ó, positivas. E girando ao redor deste núcleo estariam as partículas negativas, que seriam os elétrons. Tranquilo?
Claro que essa imagem ela não representa, gente, a diferença de tamanho entre, por exemplo, esse núcleo aqui e essa eletrosfera, né? Afinal de contas, eu acabei de falar que cerca de 10.000 a 100.000 vezes. Mas é uma imagem aproximada. Esse modelo, gente, ele fica conhecido como sendo um modelo planetário, que lembra um pouco o sistema solar, né? Se você olhar essa imagem, lembra um pouquinho o sistema solar. Então é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês. Ah, se você ficou até agora, significa dizer que este conteúdo foi extremamente relevante para você. Então, curte este vídeo, ajuda demais ao professor. Comenta se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tranquilo? E compartilha. Afinal de contas, é muito importante compartilhar conhecimento. Tchau e até a próxima.